Reportagem, porque agora a gente tem entrevistada na ponta da linha. São 10 horas e 11 minutos, a gente volta a falar sobre a dengue. Aqui no Band News São Paulo, primeira edição, a Natália Francês, que está com a gente. Ela é assessora técnica em saúde pública da diretoria do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, para falar justamente, Natália, sobre as ações de combate ao Aedes aegypti. Bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, um tema sempre muito importante, né, para toda a população do estado de São Paulo. A gente tem aqui até a terceira semana epidemiológica de 2024, que acabou agora no dia 20 de janeiro, 10.728 casos com 4 mortes registradas, né, no estado de São Paulo. E ainda tem muito verão pela frente, né? O clima não favorece. Enfim, queria que você fizesse uma análise do momento em que a gente está. A gente está vendo muitas cidades aí no país declarando situação de emergência. O que separa uma situação normal de uma situação de emergência? Enfim, onde é que São Paulo está situado nesse meio? Nós estamos entrando numa época sazonal, né, propícia para a proliferação dos vetores, né, principalmente do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Pela sazonalidade, os casos agora, a tendência é sempre aumentar. O estado de São Paulo, ele ainda está com os índices bem abaixo em relação a outros estados, mas lembrando que esses dados que você mesmo citou são dados provisórios, sujeitos à alteração. O nosso pico, né, de número de casos confirmados são sempre entre as semanas epidemiológicas 13, 14, 15, então sempre lembrando que o pior ainda está por vir, sempre lembrando, né, das ações educativas, das ações da população em relação à eliminação de criadouros, é de extrema importância. Né? Só as atividades realizadas pelos municípios, pelos seus agentes de controle de endemias, pelos seus agentes comunitários de saúde, ela não é 100% eficiente, né? Por isso, a ajuda da população na eliminação de todos os criadouros. Eu queria, então, aproveitar essa sua fala, Natália, de que esse esforço ele nunca vai ser 100% eficiente. A gente exibiu há pouco, né? Uma ouvinte mandou ali um pátio de veículos em Cidade Ademar, que é de um órgão público, não vou nem falar agora, né? Porque, enfim, não vem ao caso, mas é de um órgão público. E os carros estão por ali e chove e acumula água. Então a gente sabe que quem tem o controle da própria casa, do próprio quintal, elimina ali os pontos, os possíveis criadouros desse mosquito, está sujeito a, de repente, ser picado por um mosquito que vem do vizinho. Né? Então, queria saber qual é a eficácia desse tipo. É claro que a gente tem, não estou dizendo que não tem que fazer, é óbvio que tem, que as pessoas têm que trabalhar nisso sempre, mas é uma regra de asseio, né? É como tomar banho todo dia, você não vai deixar ter um criadouro de dengue na sua casa. Mas eu pergunto, qual é exatamente o objetivo dessa medida? Porque acabar com os mosquitos em São Paulo, eu acho que é uma tarefa que jamais vai acontecer, né? Exatamente. Lembrando que nós temos as diretrizes do Ministério da Saúde, que ela direciona quais as atividades que têm que ser realizadas para cada tipo de imóvel. Então, por exemplo, um pátio de veículo, um cemitério, eles são considerados como pontos estratégicos e eles recebem ações rotineiras a depender do seu status de transmissão ali no município. Então, provavelmente no município de São Paulo, mensalmente, esse local, esse pátio, ele recebe a visita dos agentes de controle de endemias. Se for encontrado larva, o local é tratado. Mas sempre lembrando que nesses locais a recomendação também é fazer o furo, né? Nunca deixar o ambiente propício para a proliferação do vetor e o acúmulo de água. Natália, desculpa, eu tô vendo aqui 4 vezes mais casos de dengue em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, em janeiro desse ano, na comparação com 2023. Bom, nós somos os mesmos, estamos no mesmo lugar. Ano passado também era verão, nada mudou. Por que isso acontece? São fatores como a chuva? Por que tem mais mosquitos circulando por São Paulo agora do que em janeiro de 2023? Em relação à dengue, nós temos algumas especificidades. Nós temos alguns anos epidêmicos e interepidêmicos, né?
Se você for analisar toda a série histórica, para esse ano de 2024, é esperado, sim, um aumento significativo no número de casos, né? Aliado a todos os outros fatores climáticos, né, propícios para a proliferação do vetor. É sabido que agora, nessa época do ano, o vetor ele diminui o seu tempo de reprodução. Por isso, o quantitativo maior de mosquitos que nós podemos encontrar. Os ouvintes, Natália, falam muito sobre algumas ações de combate ao mosquito que até algum tempo atrás eram utilizadas e eles não veem mais. E aí eu queria abordar com você algumas delas e algumas que ainda existem. Por exemplo, o tal do fumacê, né? Eu não sei qual é a diretriz do estado de São Paulo em relação a isso, mas tem cidades que tem fumacê, tem cidades que não aplicam fumacê, porque acabam com outra fauna, né? Tem algum risco para a saúde, mas, por exemplo, Brasília, que está em situação de emergência contra a dengue, tem o fumacê. No ano passado, a gente citou aqui, né? A Prefeitura de São Paulo comprou armadilhas para o Aedes aegypti, né? Qual é a eficácia desse tipo de medida também? E o que tem sido feito, né? Se a gente tem equipe suficiente, enfim, as visitas, se no geral as pessoas estão aceitando as visitas dos agentes de saúde, né? Nesse ponto mais prático aí das medidas que o Estado implementa, o que a gente pode dizer sobre essas três? Certo. Lembrando que as diretrizes, né, para as atividades em campo em relação ao controle das arboviroses urbanas, elas são de competência municipal. Então, todas essas ações que eu citei, elas são executadas pelos municípios. Em relação ao fumacê, né, que é a nebulização pesada, né, que o inseticida, ele é colocado em cima daqueles carros e dispersado nos locais com altíssima transmissão. Eles são usados em situações extremamente pontuais, onde todas as outras atividades preconizadas pelas diretrizes já foram realizadas e a minha transmissão ainda é sustentada. Então, é analisado tecnicamente, especificamente o local, é feito todo um estudo, uma análise, relatórios. Então, são atividades extremamente pontuais, né, em relação a essa atividade do fumacê. Quer dizer, não há alguma restrição, enfim, é uma questão que cabe à vigilância do município decidir se vale a pena ou não. Justamente, decidir a necessidade, desde que todas as outras atividades preconizadas já foram realizadas e esgotadas, e mesmo assim a minha transmissão se sustente, né? Porque lembrando que nós estamos utilizando inseticidas, né? E esses inseticidas, eles não só eliminam apenas o mosquito transmissor da dengue, né? Assim como toda outra fauna silvestre, né? Todos os outros animais associados que podem se contaminar e acabar morrendo, né? Então, para esse tipo de atividade, ela é excessivamente realizada em ambiente urbano, né? Ela não é recomendada em último caso, né? Em áreas totalmente específicas, pontuais, desde que tenha sido feito um estudo anterior. Agora eu vou pegar carona e uma pergunta que foi mandada um pouco mais cedo, porque essas ações elas são definidas a partir de números, né, que os órgãos públicos têm. E as pessoas que não são diagnosticadas, tem muita gente em casa que hoje pode estar com dengue e não sabe. Existe aí um quantitativo de quantas pessoas têm a doença, quanto essa doença é subnotificada, né, no estado de São Paulo, por exemplo? Na verdade, não só no estado de São Paulo. A questão da subnotificação, ela é comum a todo o mundo, né? Então, para cada um caso sintomático, nós podemos ter de 15 a 20 casos óligo ou assintomáticos. E o que isso quer dizer? Pessoas com poucos sintomas ou com nenhum sintoma. Historicamente, é o mundo inteiro. É impressionante. E repetindo... Então, os casos... É impressionante. Na verdade, os casos que vão procurar as unidades de saúde é a pontinha do iceberg. É o menor número possível de casos que são sintomáticos. E eu reforço aqui a informação que a Natália trouxe no começo da entrevista. A gente está começando agora a 4ª semana epidemiológica e o pico vai ser lá para a 10ª até a 14ª semana. Né? Agora, vai lá, eu queria só... se
tirar a água, né, remover os criadouros, funciona, mas não totalmente. Fumacê, em último caso. Quais seriam as outras formas de combate? Por exemplo, repelente, funciona? Ele ajuda, né? Ele repele o mosquito, mas na verdade o foco tem que ser na eliminação do mosquito. Eu não posso ter mosquito, né? Então a gente tem que pensar sempre no início da cadeia. Ele repele, ele é uma proteção individual. Então nós sempre temos que nos atentar aos criadouros, aos potenciais criadouros do vetor. Natália, a que altura voa o Aedes aegypti? Uma pessoa que mora, sei lá, no 20º andar tem razões para se preocupar? Se ele souber apertar o botão do elevador, Megali. Mas sabia que o bichão viaja pelo elevador, né? Imagino que sim. Ele entra e assim. Mas diga lá, Natália. Na verdade, tanto o mosquito adulto, ele pode sim entrar pelo elevador, subir, mas o que mais preocupa é a questão dos recipientes que as pessoas já levam para suas casas. Esses recipientes, eles já podem conter o ovo acoplado no seu recipiente. Por exemplo, eu vou numa floricultura, compro uma planta com aquele vasinho. Tá sem água, certo? Eu chego na minha casa, eu coloco água na minha planta e aquele vasinho enche. O que acontece? Aquele ovo que estava ali aderido à borda do recipiente, ele pode eclodir, né? Então, existem estudos também que demonstram a manutenção do ovo aderido a recipientes em locais secos de até 1 ano. A resistência desse ovo, então a alta resistência desse ovo do mosquito Aedes em ambientes secos, para depois ele eclodir. Para vocês verem como o problema é extremamente até 1 ano. Muito delicado. Ô, Natália, eu queria se você puder, claro, fazer uma análise até pessoal, né? Porque agora a gente já está falando em vacina contra a dengue. E a gente tem muito receio de que com a vacina, esses outros cuidados que a gente citou aqui tanto, né? Eles sejam meio que deixados de lado. E, se eu estou protegido, eu não vou me preocupar tanto com a água parada, né? Mas o Aedes aegypti transmite outras doenças também. A gente ainda não tem vacina para todo mundo, mas a expectativa é que tenha uma hora. Inclusive a do Butantan deve vir para sanar esse problema, já que é uma dose, né? As outras vacinas têm mais de uma dose. Enfim, do seu ponto de vista, o quanto que vacinando a população pode, obviamente, ajudar, e a gente espera que ajude muito, né, a diminuir esses casos, mas também a fazer com que a gente perca o olhar para as outras doenças e para essas medidas que a gente pode tomar, né, para tentar diminuir a incidência do mosquito. Lembrando que a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde é adotar a vacinação para um grupo específico, de um local específico no estado de São Paulo, assim como em todo o Brasil. Não serão encaminhadas vacinas para todas as regiões de saúde do Brasil, para toda a população. Eu ressalto a importância da coletividade, né? Não é porque eu estou protegido, assim como na Covid, não é porque eu estou protegido que eu não tenho que proteger quem está do meu lado. O essencial é a questão de eliminação de criadouros. E como vocês mesmos disseram, o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, né? Outras arboviroses também, zika, chikungunya, outras doenças que são prejudiciais ao ser humano e podem levar à morte. Uma última aqui de ouvinte, o Juliano pergunta: eu tenho plaquetas baixas por predisposição genética, eu posso tomar vacina? São questões inerentes ao ser humano, a essa pessoa, a individualidade dela. Quando for aberto para esse grupo prioritário, terá que ser avaliado individualmente em uma unidade de saúde, né, de acordo também com os critérios que o Ministério vai nos encaminhar nas orientações. Lembrando que o Tratar Ministério... essa ansiedade também. E que o Ministério da Saúde definiu a gente recebeu aqui no final de semana mensagens do tipo: mas eu sou idoso, eu tive um AVC, eu peguei Covid, não sei por que eu não tô no grupo de risco, né? Mas o Ministério adotou esse grupo de crianças de 10 a 14 anos simplesmente porque é o grupo que tem mais hospitalização em função da dengue, né? É o grupo que vai parar no hospital por causa da dengue, são crianças e adolescentes. Vai lá. Enfim, a gente é uma pergunta sobre proteção individual, sempre lembrando que contra a dengue a ação tem que ser coletiva, mas enfim, proteção individual também vale. Lembra aqui o Calil,
que na África é muito comum o uso de mosquiteiro nas camas. É um acessório super comum. Seria o caso da gente começar a utilizar esse equipamento aqui no Brasil também? Alternativamente, sim, locais com um grande número de infestação pelo mosquito, sim, é uma medida preventiva que pode ser associada ao afastamento desse vetor. Mosquiteiro nas telas, né, colocar sempre nas telas das janelas, das portas, é uma medida alternativa. Gisele. Mas nunca esquecer da eliminação dos criadouros. Certo. Gisele, é uma última pergunta aqui da minha parte, que é a seguinte. Estou com muita dor de cabeça, febre, muito prostrada, mas sem manchas no corpo. Melhor fazer o teste? Em farmácias tem esse teste? E as pessoas que são mais predispostas a ter, sei lá, problema... Aquela associação, sabe, psicológica, você ouve sintomas e fala, ai meu Deus, eu tô com isso. Faz o teste onde? Tem em farmácia? Como é que as pessoas têm acesso, Natália? Na verdade, sempre procurar uma unidade de atendimento, né, para você pro profissional de saúde entender melhor quais os sintomas e dar os encaminhamentos necessários. Então, a orientação é sempre procurar uma unidade básica de saúde, né, porque aí você vai ser orientada em relação à medicação, sinais, sintomas, condutas clínicas, né, tudo da maneira correta como tem que ser tratado o caso. E existem, sim, alguns exames, né, específicos para detectar a dengue, não só como a dengue, mas a zika e chikungunya também no estado de São Paulo, assim como em todo o Brasil. Bem, essa é a assessora técnica em saúde pública da diretoria do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo, Natália Franceschi. Obrigada, viu, doutora Natália, pelas informações. Bom trabalho para vocês por aí. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. 10h28. Senhores passageiros,